Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com informações do mercado da bola lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que quer de todo jeito o Danilo. Parece que o negócio esquentou entre Palmeiras e Danilo, mas tem o Flamengo também que está interessado no jogador. Mas antes de soltar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O Palmeiras, ele conversa com o staff do Danilo e tem, claro, uma ligação direta com o Botafogo, até pelas relações recentes nas compras do Marlon Freitas, volante no ano passado, do Alexandre Barbosa agora, e o Botafogo entende que o Palmeiras pode ser um bom parceiro, né, nesse tipo de negócio, haja vista que não tem mais como o Botafogo ficar escolhendo propostas, em algum momento vai bater na tampa e ele, se não chegar aquilo que ele espera da Europa, o mercado brasileiro é o único que pode, com o Palmeiras e o Flamengo, competir igual para igual nas necessidades e anseios que o Botafogo tem em receber esse tipo de valor. Dito isso, o que o Danilo conversou com o staff. Aqui no Brasil, eu quero jogar no Palmeiras. É onde eu me sinto em casa, é a torcida, mobilização de redes sociais, onde eu ganhei títulos, onde ele tem identificação. E isso quer dizer que ele não vai jogar no Flamengo? Não, porque depende, obviamente, de acertos do Palmeiras, de acertos com o Botafogo, de staff do jogador, de uma série de fatores para que o Danilo jogue no Palmeiras. E se o Flamengo chegar a se acertar numa condição mais profissional que a do Palmeiras, aí não tem jeito, o jogador vai jogar no rubro-negro. Agora, tem uma situação que ela é bastante peculiar, que é a seguinte: o Flamengo, nessas conversas sinalizadas com o staff do Danilo, falou o seguinte: Botafogo é cerca de 35 milhões de euros. O Flamengo falou que chegaria a 30 milhões de euros, porém, desses 30 milhões ele também pagaria aquilo que o Botafogo deve ao staff do Danilo, que é um valor que eles tentaram cobrar na justiça recentemente, foi quando começou aquele imbróglio no começo do ano, e aí depois a situação foi meio que, não vou dizer resolvida, foi postergada, depois não foi resolvida e agora está de novo uma baita de uma salada. O Palmeiras já foi por outro lado, ele paga aquilo que o Botafogo despendeu de valor para tirá-lo do Nottingham Forest, mas esses valores com o empresário seria um acordo ali do Botafogo na justiça com os caras. Isso significa que o Flamengo está na frente do Palmeiras em relação à proposta? Não, porque tem muito do desejo do jogador, né? Agora, isso é algo que o Palmeiras não poderia contornar para não perder um jogador para esse grande rival, o Flamengo? É algo que o Palmeiras poderia contornar, tá? Isso é só o que eu ouvi há uma semana e meia, 2 semanas, quando eu tenho trazido essa notícia já atualizada nas redes sociais, aqui também na Jovem Pan. Então, a situação ela não é para agora, talvez não seja para amanhã, acho muito difícil, para a semana que vem, mas tem um fato: o Danilo tem pendências a resolver do Botafogo. Essas pendências, em breve, se não forem quitadas, o Botafogo pode perdê-lo em litígio trabalhista na justiça, o Danilo se tornar um agente livre e aí alguém tentar fechar essa aquisição. E o Palmeiras já passou por um processo parecido com esse, que foi o Gustavo Scarpa lá atrás no Fluminense, em 2017 para 2018. O Palmeiras contrata o Scarpa. Bem lembrado, né? Depois ele vai lá e acerta com o Fluminense um valor, mas que não era o valor real da história, foi uns débitos que o Fluminense tinha com o jogador, enfim, só um contexto de que essa situação ela pode acabar indo parar na justiça trabalhista. Mas o foco dos empresários do Danilo, em princípio, ouvindo Palmeiras e Flamengo, é esperar a Copa, esperar a Europa, ver alguma coisa concreta pesada que chegue de lá, para tentar e Flamengo, nada. Eles não querem uma Europa mediana. Europa mediana fica aqui no Brasil em Palmeiras e Flamengo. Então, é uma história complexa. Palmeiras, que de longe começa a flertar, já deu uma ligada, alguma coisa, que foi o Manchester United. Nada de Flamengo, tem que ser o Palmeiras. Não vai ficar no United e pode abrir essa vaga no meio campo. Mas ainda tudo muito incerto em relação aos clubes europeus pós-Copa do Mundo. E agora convocado, carimba ainda mais o selo ali de excelente jogador. Mas tem alguém que seja mais à frente, assim, Flamengo, Palmeiras, alguém que largou na frente? À frente o Palmeiras. Com certeza, né? Tem que ser o Palmeiras. É um pedido, aliás, é inexplicável a história, né? Porque no ano passado ele estava para voltar ao Brasil, o Palmeiras não fez nenhum movimento, vai parar no Botafogo, aí dá 6 meses e se arrepende. Inexplicável. Nossa, porque aquele problema. O Palmeiras não fazia nenhuma oferta. De fato ele já está curado. Me poupem, né? E o Paulinho tava lá no estaleiro. Então, assim, falta de timing, falta de análise, falta de objetividade, né? Contratou errado, tem que assumir que eles foram muito mal. E agora vão pagar até mais caro do que talvez o Danilo agora pague. Tá grifado, né? O peso é diferente. Exatamente. Então, assim, ele é um desejo pessoal da presidente e também do técnico Abel Ferreira, que deveria ter feito esforço no passado. Vamos falar sobre Danilo, porque tá esquentando, hein? A informação que eu tenho, vou passar para vocês e vocês podem se deliciar, podem trazer novas informações, mas eu vou passar o que eu tenho agora. Vamos lá. O Danilo está afastado do Botafogo. Isso é algo que já era esperado a partir do momento em que ele conversou com o senhor Franklin Carvalho, com o pessoal do Botafogo. O Botafogo deve grana para ele, para os empresários. O Botafogo tá pendurado lá com um monte de coisa e nem conseguiu ter
poder de reagir a essa decisão do Danilo de não jogar o 13º jogo, né, com a camisa do Botafogo. O plano do Danilo dos empresários, ele segue o mesmo. Ontem nós trouxemos aqui que a prioridade do Danilo é a Europa. Ele quer voltar para a Europa, mas ele quer voltar por projetos interessantes que nós não sabemos se vai ter ou não, porque depende muito do tamanho da Copa que o Danilo vai fazer, convocado ontem pelo Ancelotti. Acho até que ele vai jogar mais do que as pessoas imaginam. Vai ser titular da Copa. Eu acho que ele vai jogar mais do que as pessoas imaginam. Isso pode ir contra o que o Palmeiras pensa. E para mercado interno, tá rolando o seguinte. O Flamengo sabe do interesse do Palmeiras no Danilo, certo? E o Flamengo também gostaria de ter o Danilo no seu elenco. Só que ele já sabe também que o Danilo no Brasil dará prioridade ao Palmeiras. Palmeiras já conversou com o jogador, já entendeu a situação dele com o Botafogo, questão de salário, não tem proposta ainda ao Botafogo e só vai fazer a proposta sabendo dos números que o Botafogo quer. Aí você quer o 35, aí você chega com 28, aí daqui a pouco vai para 30, 32. Tá dando um exemplo aqui. E o Flamengo vai dificultar porque ele diz que não quer entrar, mas ele vai entrar para encarecer a parada. Óbvio. Inclusive já fez até proposta pro Flamengo, pro Botafogo. Entra só pra atrapalhar, né? Essa é a verdade. Porque na cabeça deles vamos tumultuar. Eu já sei que ele não vai aceitar. O Palmeiras, pelo que eu sei, através da Leila, informou que cobre qualquer proposta do futebol nacional. Isso eu achei da hora, porque seria um desmoralizante ver o cara vestindo outra camisa. Uma cria aqui do palestra. Então é isso. O Palmeiras vai cobrir qualquer proposta que venha do futebol nacional. E isso faz com que o Flamengo tente entrar para tumultuar, como eles fizeram com o Arias. E, gente, é do mercado. Tá? Mesmo com o São Paulo, eles fizeram recentemente aí. Marcos Antônio. É do mercado. É do jogo. É do jogo. É do jogo. O Matos cansou de fazer isso também. Sim. Contratou jogador pro Palmeiras, sem nem precisar para não ir para outro time. É chantagem emocional em cima do Danilo. Exato. Falar, filhão, ó. Então, foi daqui que você saiu. Pro Brasil, ele é esse o cenário. Ele jogará no Palmeiras se não acertar com ninguém. Agora, a dúvida de todo mundo é que tipo de proposta que vai seduzir ele vindo da Europa? Dinheiro, país, time que vai brigar por títulos, e aquilo que a gente falava ontem, Vic. Quem briga por título na Europa? Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, PSG. Esses times vão querer o Danilo? Eu acho difícil. Também acho. Cara, não, eu sendo muito sincero, se observarem ele, 3 jogos, ele jogar o que ele sabe, 3 jogos da Copa do Mundo, não é difícil esses times quererem Eu ele. acho que a Copa vai determinar muito isso, Mas né? é que eu acho que eles têm um poder tão grande aquisitivo, viu, Coach? E também tem a questão da idade. Já é 25 anos de idade. Você pode dizer, que nem eu falei, o Arrascaeta nunca despertou interesse na Europa. E olha o futebol que ele jogou desde Vicky, o Cruzeiro. Desculpa, só pra faltar uma informação. E o Palmeiras vai tentar fechar antes da Copa. A ideia do Palmeiras é tentar justamente, óbvio que sabendo, ó, vamos tentar, mas é bem provável que a gente não consiga justamente pra ele esperar. Então, assim, eles vão tentar esticar ao máximo a corda agora pra tentar já, antes da Copa do Mundo, fechar essa negociação com a proposta que ainda não foi feita, mas quando chegar no Botafogo com a proposta, já vai ser com o entendimento do jogador também, tá? Desculpa te interromper, Vicky. Não, então, aí só pra concluir, eu assim, lógico, eu não vou cravar, que é impossível, né? Pode acontecer. Mas, pelo, assim, o perfil que tem, pela renovação que esses times fazem, você vê o próprio PSG foi no mercado, começou a renovar todo o elenco, trouxe jogadores jovens, o Bayern tem muito essa característica de muitos jogadores jovens, o próprio Chelsea, que é um time que não fez uma boa temporada, mas você viu que fizeram mundos e fundos pelo Andrei, que lá no passado, quando o Andrei era bem jovem ainda, então... Chelsea tem muito essa característica. Tem muitas características de jogadores jovens. Então, eu acho que para esses times de primeira prateleira, talvez assim, um Atlético de Madrid, talvez ali, a gente falou ontem do Manchester United, aí eu acho que pode acontecer, mas agora, esses times, um Real Madrid, um Barcelona, eu acho que dificilmente tem uma atração por jogadores já com 25 anos de idade. O Real tem Camavinga, tem Tchouaméni, tem... mas tá legal o clima ali. Tá bacana. Vai fazer uma limpa lá agora, pô.
Agora vai ter uma limpa lá no Real Madrid. Mas Então, acho que essa janela. ainda Mas Mas talvez acho que não também é sei importante se- o Palmeiras decidir quanto vai pagar também, porque nessa brincadeira de puxa pra um lado, puxa pro outro, Flamengo sobe pra aposta, fica esperando Copa ou não espera a Copa, a gente pode acabar até não fazendo um negócio tão interessante também. Eu acho que não vai ser barato. Acho que vai ser Não, a não maior ser transação barato- da história do Palmeiras Não e ser futebol barato, eu acho que brasileiro, talvez. justifica. O que ele joga de futebol hoje, como você falou, é o melhor jogador no Campeonato Brasileiro hoje, justifica. Mas também não vamos superfaturar muito também. Mas né? sabe o que eu acho que entra aí, Dani? Você entrou num ponto que dá até pra gente discutir também. Leila Pereira, ela tem mais 2 Libertadores. Se não vier o terceiro mandato, vamos colocar o que a gente tem hoje na mesa. Ela tem mais 2 Libertadores. Ela não ganhou É a nenhuma. próxima, né? Ela não ganhou nenhuma. E aí tem um agravante que pode ser, ao meu ver, é uma coisa positiva nesse momento. Ela acabou de perder uma pro Flamengo. E aí criou-se toda essa rixa aí. Ela e Mbappé hoje, água e óleo, são inimigos mortais. E aí entra o ego. Entra Mas a será vaidade. que ela se importa da perda da Isso, Libertadores, né? de querer igualar dentro do clube, igualar com 2 Libertadores. O Maurício Gagliotti que tem 2 Libertadores, para sair igual o Maurício Gagliotti em termos de Libertadores, que é o maior título, é o de maior expressão, não tem como a gente... Sim. Você pode até falar, eu quero ganhar o brasileiro. Maurício Gagliotti, Esse esquece, eu hein? prefiro o Que brasileiro. presidente, hein? Prefere. Mas não dá para comparar em termos de Não. importância Com a certeza. Libertadores. E o Mundial, né? Sim. Então, e ela tem 2 chances ainda de ir pro Mundial e ganhar o Mundial. Então, eu acho que ela não vai poupar, Dani. Eu acho que é isso. Tá na mesa o Flamengo, ela sabe que o Flamengo vem e ela vai cobrir. E é Ela uma sabe cartada, que o Flamengo entendeu? vem. Com certeza. É uma carta. E o Chaplin manda aqui que o Paquebet é a maior, 45 milhões. Mas eu digo transações de times do Brasil. Sim. Internas, Entre né? times do Brasil, internas, exato. Que vai ser a maior de todas. Que eles ofereceram, inclusive, é um absurdo pelo Caio Jorge, né? Então. Não, eles têm. O Flamengo tem grana Mas é pra que tá, esse é o jogo. O do Caio Jorge foi jogada, o do Marcos Antônio foi jogada. Pra Exato, encarecer. bem lembrado, pra encarecer a renovação Claro, do Caio Jorge, pra claro. ferrar. E é uma prática absolutamente interessante no mercado. Mas aí a gente também não pode cair na pilha Por- e também só pagar porque vamos ganhar. Quem isso. tem o dinheiro, eu vou ferrar vocês que não Claro, tem. seus então- Mas também não dá pra perder o Danilo pro Flamengo, hein? Fazer gastar mais, porque você é meu Sim, concorrente. lógico. E você que se organize pra ter tanto dinheiro, mas eu acho que essa Costa é um ponto que você toca. Eu acho que tem a questão da vaidade e tem a parada dele ser formado no Palmeiras e agora perdeu pro Flamengo a Libertadores, então não podemos perder. Talvez isso faça o Palmeiras gastar um pouco mais. Agora, ô Dani, o quanto que... Fala-se em 40 milhões que o Botafogo quer. O Palmeiras vai chegar a 35 já, meio que... Alan vendido pro Napoli, você já Sim, meio que já só pagou, já paga. pagou. Então, assim, é uma situação que eu acho que pode rolar. E pelo andar da carruagem, eu acho que o nível de convencimento tá sendo feito para que ele aceite aí mesmo antes da Copa. Eu acho difícil, tá? Acho que ele vai Mas tomara que aceite, né, galera? pra ter essa... Tomara que venha, Danilo, É hein? de poucos dias aí, né? A gente tá falando de uma negociação ser fechada em pouquíssimos dias. A Copa tá aí e ele, como quer a preferência do mercado fora, ele tem que esperar a Copa. Não tem muito o que fazer. É o Palmeiras manter o interesse e ficar ali mapeando, analisando. Porque assim, é surreal. Se for pro Flamengo, Isso é uma coisa que eu não acredito dele, sabia? Eu também não acho que ele faria isso, não. Eu Mas jogador, não a gente querendo sabe, ser né? boba de jogador. Ai, nossa, acredito em jogador, mas eu acho que o brilho do Danilo é diferente. Eu acho que ele não faria isso. Até pela. Assim. A questão da paixão dele pelo Palmeiras, ele não disfarçou no confronto contra o Palmeiras. Com a camisa do Botafogo, ele deixou muito evidente. Foi de uma forma genuína. Então, eu acho que... E ele sabe, assim, uma coisa é você... Eu vou até usar um exemplo lá do passado, né? Eu lembro quando, meados de 2012... A Vivi me cobrando aqui. Meados de 2012, o Alex, ele ficou muito na dúvida se ele via pro Palmeiras ou pro Coritiba. E aquilo machucou meu coração, porque ele foi pro Coritiba e ficou esperando só quem ia ser rebaixado, né? Se ia ser o Palmeiras ou o Coritiba. E assim, a situação do Danilo é escolher entre um time do Flamengo, que é um time com grande poder, mas com muita concorrência no meio, e um Palmeiras, que ele, além de se encaixar perfeitamente, é um time que também briga por título. Então ele não vai ter que escolher entre um Palmeiras já desclassificado, que joga uma pau a Sul-Americana, que não tem Exato. expectativa de título. Não. Então a escolha é a mais fácil do mundo. Porque ele vai ganhar bem, muito bem, mas muito bem. Ele vai voltar pro time que ele já é ídolo. Então ele vai encontrar o cenário todo confortável. Ele vai voltar ovacionado. E ainda com uma grande chance de título, porque
Exatamente, Não tem Vicky. como a gente não acreditar na mudança Isso é verdade. do Palmeiras, e o Palmeiras hoje É é um isso, dos Vicky. favoritos. Mas não é a posição que o Palmeiras precisa, não importa. O Danilo. O Danilo mais precisa. 10. Precisa. Galera palmeirense, parece que o clima entre Palmeiras e Danilo está esquentando cada vez mais. O Flamengo, a equipe do Cheirinho, também está na parada, mas sabe como o Flamengo é, né? O Flamengo não gosta de ficar por baixo. Sempre que o Palmeiras está interessado em algum jogador aí, o Flamengo sempre tenta se atravessar no negócio. Fez isso quando o Palmeiras estava negociando com o John Arias, né? Tentaram atravessar no negócio aí. Então o Flamengo é acostumado, né, galera? Os caras fazem isso para que o Palmeiras pague mais. Essa é a verdade, né? Porque o Flamengo sabe que é muito difícil o Danilo aceitar o Flamengo. Não é impossível, mas eu acho muito difícil o Danilo aceitar o Flamengo, porque naquele jogo contra o Botafogo ele deixou bem claro que ele gosta muito do Palmeiras, que ele tem um sentimento especial pela equipe do Verdão, mas jogador sabe como é que é também, né? Não dá pra confiar muito em jogador. Eu não confio muito em jogador, porque vários jogadores aí juraram amor ao Palmeiras e acabaram jogando no rival, né? Por exemplo, aí o Vinha, né? O Vinha falou que só jogaria no Palmeiras, né? Aqui no Brasil, e não foi voltar aí pro futebol brasileiro para jogar logo no Flamengo. Então tem vários jogadores que falam uma coisa agora, depois eles estão falando outra, porque quando envolve dinheiro, galera, é outra coisa, né? Mas pra mim o Danilo deixou bem claro, e eu estou confiante que o Danilo, se for para escolher entre Palmeiras e Flamengo, eu acho que ele vem para o Verdão. Vamos ver como é que vai ser essas próximas negociações aí. O Palmeiras já ofereceu 35 milhões de euros aí pelo Danilo, que é muito dinheiro, né, galera? 200 milhões de reais para trazer o nosso craque de volta. Mas o Flamengo também já fez uma proposta, né? O Flamengo ofereceu 30 milhões, o Flamengo ainda topou de, como o Fascicano falou ali, né? De pagar aí os débitos que o Botafogo deve para o staff do jogador. O Palmeiras já não fez a mesma proposta. O Palmeiras prefere que o jogador se acerte direto e com o staff se acerte direto com o Botafogo. Então o Verdão manteve aí os 35 milhões de euros, mas como a Leila falou aí, ela quer fazer loucura pelo Danilo, né? Não quer perder o Danilo para nenhum time brasileiro, e dá para perder também o Danilo para o Flamengo, galera. É brincadeira se o Palmeiras tomar um chapéu aí do Flamengo. Então vamos aguardar aí, que a negociação é difícil. Os times europeus estão de olho no jogador, mas vamos manter a esperança aí, se Deus quiser trazer Danilo de volta para o Palmeiras, que seria uma negociação espetacular para o torcedor, para o time do Palmeiras, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse é mais um vídeo no mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!